Olá, meus irmãos, minhas irmãs, caros jovens, casais, adultos, do Movimento Emaús, aqui do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a alegria, a graça de estar aqui com vocês para lhes apresentar alguns comentários a respeito das leituras da Palavra de Deus do 31º domingo do Tempo Comum, que neste ano será substituído pela solenidade de todos os santos e santas de Deus. Começamos com a oração do dia ou a oração da coleta. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos e santas, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Nessa solenidade, nós celebramos todos os santos e santas de Deus, não só aqueles que a Igreja conhece e reconhece com o título de beato ou de santo, mas todos os homens e mulheres que desde Abel até o último eleito foram fiéis a Deus, viveram santamente na graça, na justiça, na paz, viveram as bem-aventuranças, viveram no seguimento de Jesus Cristo, na colaboração com a instauração do reino de Deus, o reino de paz, de justiça, de santidade, em favor de todos, sobretudo dos últimos, dos marginalizados, dos esquecidos, para os quais Deus tem uma predileção especial. Vamos começar com a primeira leitura, é do livro do Apocalipse, capítulo 7, do versículo 2 ao 4 e depois do 9 ao 14. Vamos começar lembrando que o livro do Apocalipse foi escrito pelos anos 90 a 100. Jesus morreu pelo ano 30, então estamos a uma distância de 60 a 70 anos da morte e ressurreição de Jesus. Os cristãos, estamos falando das comunidades da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, os cristãos nessas comunidades eram perseguidos no tempo do imperador Domiciano. E o autor sagrado, o apóstolo João, ou alguém da comunidade joanina, escreve para animar esses cristãos, para fazer com que eles se mantenham na luta, na resistência, não desanimem, não deixem a comunidade por causa das perseguições. E numa linguagem muito carregada de símbolos, de códigos, de números, de cores, o autor sagrado escreve esse livro do Apocalipse, um gênero literário muito próprio, para manter a fé desses cristãos. Ele imagina então uma liturgia celestial para mostrar como, embora aqui na Terra, se agora aqui nós caminhamos no meio de perseguições e sofrimentos e tribulações, imaginando o reino futuro, nós nos fortalecemos, nos animamos para continuar firmes na nossa caminhada no tempo que nos resta neste mundo. Então, Apocalipse 7, versículos 2 a 4 e depois 9 a 14, que diz assim: Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. O lado onde nasce o sol é o Oriente. O Oriente é sempre visto como o lugar de onde vem o sol que é o Cristo, a vida, a luz, a luminosidade para todos. Um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Portanto, misericórdia, porque é preciso marcar na testa, como sinal de salvação, os servos e servas de Deus. Agora é interessante também dizer: não façam mal nem à terra, nem ao mar, nem às árvores. Nenhum ser criado por Deus deve ser depredado, destruído, queimado, poluído, porque é criatura de Deus. E, portanto, junto com os servos de Deus, que serão salvos, também as criaturas de Deus serão
transfiguradas. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, primeiro, os filhos de Israel, o povo da primeira aliança, o povo judeu. 144.000 é o número simbólico, não é o número matemático. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a 144.000. É o número simbólico, 12 vezes 12 vezes 1.000, para dizer muita gente. Então, primeiro, muita gente de todas as tribos, das 12 tribos do povo de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. É o povo da nova aliança, é o povo da igreja, que se esparrama pelo mundo inteiro, gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Nós diríamos hoje gente de todas as culturas, e, numa linguagem ainda mais aberta, poderíamos dizer até gente de todas as religiões. Todas as maneiras de pensar, de viver, desde que seja do lado do bem, do lado da justiça, são agraciados com a salvação de Deus. Deus que quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, como diz São Paulo. Uma multidão que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Veste branca é sinal de pureza, de santidade, são os confessores da fé, aqueles que confessam, que professam a fé no meio das dificuldades, cansaço, as tribulações da vida. Palmas na mão é o sinal do martírio, de quem venceu na perseguição até a morte. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Quem nos salva é Deus. Nenhum poder político, nem o dinheiro, nem a moda, nem a mídia, nada deste mundo, poderes políticos, econômicos, ninguém nos salva. A salvação pertence a Deus. É Deus que nos salva. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono, e dos anciãos e dos 4 seres vivos que prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Vejam 7 virtudes, 7 valores, 7 graças que o cristão tem para entregar a Deus, para louvar a Deus. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Santos e santas de Deus que passaram pela grande tribulação, a tribulação que é a vida. No meio de tribulações, provações, privações, cruzes, crises, enfim, as próprias misérias, traumas, bloqueios, injustiças, incompreensões, tudo isso é motivo de louvar, bendizer, glorificar a Deus quando se passa por tudo isso. Depois o Salmo de resposta à primeira leitura diz: é assim a geração dos que o procuram o Senhor. A segunda leitura é da primeira carta de São João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Diz assim: caríssimos, vede que grande presente o amor do Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Nós somos filhos de Deus e conhecemos a Deus. Nós temos a graça de chamar a Deus de Pai.
Nós cristãos temos esse privilégio. A nós foi revelado que Deus é Pai, que Deus é Filho de Deus, nosso irmão, se fez homem igual a nós, que Deus habita o nosso coração na força do seu Espírito. Então é um privilégio que nós temos, é uma graça que corresponde, é claro, a qual corresponde uma responsabilidade, uma missão, uma tarefa. De graça recebestes, de graça dai. Agora veja que interessante essa frase aqui. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Nós já somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou de maneira plena. Aqui é um jogo muito bonito. Já e ainda não. Já somos salvos, já somos santos, já estamos no céu, já somos filhos de Deus. Ainda não, por causa do tempo. Estamos embalados, empacotados no regime da matéria, do espaço, do tempo. É preciso que nós assumamos por nós mesmos a graça recebida, que nós a assumamos, para que a graça de Deus se transforme também em missão, em tarefa nossa. Portanto, já, ainda não. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Ser santo é ser como Jesus, ser semelhante a Ele. Semelhante a Ele no nosso tempo, do jeito que eu sou, com a minha formação, minha história, meus dons, minha sexualidade, minha cultura, minha etnia, minha idade, enfim, com as condições do tempo, do espaço em que eu estou vivendo, eu sou convidado a ser um outro Cristo, semelhante a Cristo. É a vocação universal à santidade. A santidade não é para alguns privilegiados. A santidade é para todos. Todos são chamados a ser santos. A santidade do dia a dia. Nós, ultimamente, temos a graça de poder até conversar mais sobre ser santos, porque começamos a ter pessoas do nosso ambiente, da nossa convivência, que são chamados a ser colocados como modelo de santidade para os fiéis. Nós entramos aqui na nossa arquidiocese, por exemplo, nós entramos com um processo, abrimos o tribunal de abertura para a beatificação do Marcelo Henrique Câmara, do nosso movimento Emaús, e do Padre Léo. Então, a santidade é para todos. Seremos semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é. Todo o que espera nele, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. É o convite a nos tornarmos puros, vamos falar disso agora nas bem-aventuranças, né? A pureza de coração, a limpeza de más intenções, de pecados, de invejas, de orgulho, de tudo aquilo que nos afasta de Cristo. O Evangelho é de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. É o início do chamado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é grande, é todo o capítulo 5, 6 e 7. Começa dizendo assim, Jesus abriu a boca e falou. E lá no final do capítulo 7 diz, quando Jesus terminou de falar, então é todo um discurso em que Jesus começa a falar e não para mais. Na verdade, é um modo de São Mateus organizar o grande discurso evangélico, o anúncio do reino de Deus. Jesus está numa montanha, como se fosse o novo Moisés, como Moisés na montanha, agora é Jesus, que traz a nova lei. A nova lei não são os 10 mandamentos, a nova lei agora são as bem-aventuranças. Felizes são vocês, felizes são aqueles que a bem-aventurança, a felicidade, o bem-estar, a alegria a que todos nós somos chamados no segmento de Jesus Cristo. Jesus chama de felizes, e chama de felizes aqueles que são vistos como infelizes, aqueles que a sociedade chama de infelizes, considera infelizes, porque não têm, não sabem, não mandam, são chamados de felizes. É uma espécie de revolução, de reviravolta de Deus. Aqueles que não são considerados agora por Deus como os felizes, os bem-aventurados. Vejam o que diz então
Jesus no Evangelho de Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Monte é um lugar, um símbolo do encontro com Deus. São muitas as referências aos montes aonde Jesus foi: o Monte da Tentação, o Monte da Transfiguração, o Monte das Oliveiras, onde foi preso, o Monte da Ascensão, em Betânia. São muitos os montes que aparecem em toda a Sagrada Escritura e também na vida de Jesus. O lugar para o encontro com Deus. Sentou-se, sentar-se é a posição de quem vai ensinar com autoridade. Falar de cadeira, a gente diz, né? Ensinar com autoridade. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Os pobres em espírito. Aqui é bom dizer que no Evangelho de Lucas, em vez de estar na montanha, no Evangelho de Lucas, Jesus está na planície. Em vez de olhar assim para os discípulos, Jesus levanta a cabeça e fala. Em vez de dizer felizes os pobres em espírito, em Lucas Jesus diz felizes vós os pobres no sentido bem comum. E em Lucas, depois de dizer vós os pobres, os aflitos, os misericordiosos, em Lucas Jesus diz ai de vós os ricos, os que já tendes a vossa consolação. Aqui em Mateus Jesus diz felizes os pobres em espírito. O que quer dizer pobre em espírito? Espírito é uma maneira de dizer o ser todo da pessoa. Aquele que é pobre na totalidade do seu ser, que não confia nos bens deste mundo, mas confia só em Deus. Humildade, confiança, abertura de coração, disponibilidade para fazer o bem, isso significa a pobreza em espírito. Não é pobreza de espírito, que é uma expressão para dizer, por exemplo, pobre de espírito, uma pessoa que não tem condições de raciocinar direito. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo pobres em espírito, que significa a pobreza na totalidade do ser, abertura, disponibilidade, confiança em Deus. Felizes vós, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Depois, lá no final, quando falar da perseguição, a bem-aventurança da perseguição também vai dizer é, ou seja, o presente, a bem-aventurança no presente, a recompensa no presente. As outras bem-aventuranças, a recompensa está no futuro, como vamos ver. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que se afligem com as dificuldades, provações desses mesmos, dos outros, os mansos, bem-aventurados os mansos. Vivemos numa sociedade egoísta, de violência, de ódio, de exclusão, de você se achar dono do seu partido, da sua ideologia, da sua religião, da sua cultura. Todo mundo que pensa diferente de você é excluído, não presta. Olha a cultura do ódio aí nas nossas redes sociais. Se você está nesse mundo, você não é bem-aventurado no nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é sede de vingança, é sede de justiça. Justiça significa dar às pessoas o que elas precisam, o que elas merecem, para poder viver com dignidade, ter sede, ter fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é totalmente o contrário da meritocracia. A meritocracia é você que merece, pode chegar assim e dizer, mereço isso. Misericórdia é a doação de Deus, Deus que é condescendente, Deus que desce. Nós também somos convidados a descer e olhar a miséria, o sofrimento, as dificuldades das pessoas, as pessoas que não têm condições de se resolver por sua própria conta, por motivos de pobreza, de doença, de sofrimento, de maus tratos, de violência. Então, ser misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa pureza de coração não é necessariamente a castidade sexual.
É também isso, mas não só. A pureza significa você ter uma mente, um coração puro. O coração é a sede das nossas intenções, dos nossos desejos. Então, ter um coração puro, livre de maldades, de segundas intenções, de interesses, de abusos, de violências, de julgamentos, de preconceitos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. No mundo que nós vivemos hoje, do egoísmo, da indiferença, da violência, somos chamados a cultivar a paz, a promover a paz, a ser homens e mulheres da paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é, de novo aqui, é agora já o reino de Deus para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Não é perseguidos por serem maus, por serem perversos, por serem corruptos, por serem violentos. É perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. De fato, os primeiros cristãos, narram os Atos dos Apóstolos, se alegravam por serem dignos de serem perseguidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente foge da perseguição, mas a perseguição é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Sermos perseguidos, caluniados, não compreendidos, chacoteados, zombados. Isso é a perseguição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos até estender também no sentido dos cansaços, dos pesos, das fadigas, das correrias. Isso tudo também faz parte dessa grande perseguição por causa do reino de Deus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós não estamos sozinhos no mundo, nós não estamos sozinhos na igreja, nós temos 2000 anos e atrás de nós quantos bem-aventurados, quantos santos, essa multidão que ninguém consegue contar. E nós estamos também nesse caminho, nessa multidão, nessa caminhada rumo ao reino definitivo. A você, minha irmã, meu irmão, eu desejo uma boa solenidade, uma festa de todos os santos de Deus, desejando que você, se não estiver, mas eu espero que esteja nessa caminhada da santidade universal de todos os filhos e filhas de Deus. Abençoe-te, minha irmã, meu irmão, nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei.
está sempre em suas mãos.